Eu vim aqui fazer mais uma análise de caso para a gente verificar aí a questão da argumentação, a questão do uso de coesivos, principalmente que fazem com que um texto se torne deficiente quando também eles não existem, tá? O tema que vocês estão vendo, né, reflete sobre o consumo de água, a crise hídrica no Brasil, e o aluno vem dizendo o seguinte: a água é o solvente universal, que com o passar dos anos, ela, não precisava desse ela, né? Só vai piorando, a gente já está entendendo que a pessoa está falando da água, sendo pela parte da população que, vírgula, a cada dia que passa, vírgula, não sabe, a população não sabe economizar e também, sem acento, problemas estruturais como o baixo índice de coleta e tratamento de esgoto. Tá, então vamos pensar aqui. Observe em primeira análise que o aluno aqui escreveu um único período com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Estão vendo? Então, o período do aluno começa aqui, termina aqui. Isso está totalmente incoerente com os princípios do texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, um parágrafo, que é o que constitui isso daqui, deveria ter pelo menos 3 períodos, e não um só, como o aluno vem fazendo aqui. Tá? Então, o primeiro período deveria falar sobre a apresentação do tema, ok? Já entendi que ela está falando da água, sobre a água. O segundo período deveria falar sobre a tese, qual que é o problema que está? Aí ela vem falando também problemas estruturais como baixo índice de coleta e tratamento de esgoto. E um terceiro período explicando um terceiro período apresentando os argumentos que viriam a seguir, tá? E não foi o que vem aqui. Ela vem lá no primeiro argumento. Segundo a revista Folha de São Paulo é um jornal, não é uma revista, né? Embora o Brasil apresente maior estoque de água doce do planeta, cerca de 2% das reservas naturais, o Brasil está livre de dificuldade. 80% de sua disponibilidade hídrica se localiza na região amazônica, deixando o restante do território em situação pouco confortável. Então, observe aqui, de novo, olha, um único período com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Tá? Então, isso de forma nenhuma poderia acontecer. Primeira informação, essa ideia que ela colocou, esses dados que ela ou ele coloca aqui, são oriundos do texto base, tá? Então, primeiro já não poderia estar aqui. Aqui ela vem lançando um conectivo, tá? Interessante, mas depois ela já dá um fiasco, né? Que vem falar na revista Folha de São Paulo. O que deveria ser apresentado aqui? Um primeiro período com seu devido conectivo, apresentando o tópico frasal, que seria a ideia global do período. Um segundo período apresentando os argumentos socioculturais, ou um argumento sociocultural. Daí sim ela poderia colocar a informação dos dados concretos que ela vem dizendo aqui, que é um argumento, né, referente a algo que já deveria ter sido dito. E em um terceiro ou mais um quarto período, o aluno deveria explicar qual é a relação desse dado concreto que ele trouxe com a temática. Então, eu não posso simplesmente ficar jogando informação aqui, como essa pessoa fez, e não explica de acordo com o tema, porque o que está sendo analisado é a sua argumentação, tá? E não que você copia do texto base. Aí, olha só, em um outro parágrafo, olha a discrepância, galera. Um parágrafo com 8 linhas e outro com 1, 2, 3, 4. Né? Esteticamente falho. Olha, não há coesão aqui no início, já começa direto, ó, educar as pessoas para que mudem seus hábitos em relação ao consumo de água, pois a cada dia que uma pessoa se conscientiza faz total diferença no mundo. Então, olha só, ela poderia ter utilizado aqui em um segundo momento,
É necessário que as pessoas sejam educadas para que mudem seus hábitos em relação ao consumo de água, vírgula, pois a cada dia que uma pessoa se conscientiza, aí não poderia utilizar isso daqui, que isso aqui faz parte da oralidade, é um coloquialismo, e eu não posso escrever no meu texto citativo argumentativo. Tá? A gente entende que, enquanto escritores, nós temos mais tempo de fazer com que nossas expressões e palavras sejam mais elegantes. Não expressões rebuscadas, mas expressões elegantes. Conclui o quê? Existem muitas diferenças entre conscientizar e responsabilizar, pois muitas pessoas ouvem o que devem fazer, mas não fazem. E para um mundo melhor, só o que nos resta é ser responsáveis. Então, ok, se existe diferença entre conscientizar e responsabilizar, que diferença que é essa? Essa diferença está sendo dita aqui na argumentação? Não está, né? Então, tudo que ela escreveu, que observe que todas as partes do texto dela não tem nada a ver com nada, né? Então, totalmente sem progressão textual, sem coerência, sem coesão, né? Com uma conclusão que também não diz respeito ao que havia sido dito. Então, uma maneira muito fácil para vocês verificarem sobre o que eu não devo fazer, né? E infelizmente a gente vê muito disso daqui por aí. Tá bom, galera? Então fica aí a dica de hoje. Cuidado com o que vocês escrevem na argumentação. Utilizem os conectivos da maneira correta e tudo vai dar certo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.